Você já ajudou alguém e depois se sentiu arrependido? Já ficou em paz por ter feito bem, mas no fundo sentiu que foi usado, traído ou ignorado? Pois é. Talvez você esteja ajudando quem Deus nunca mandou você ajudar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 tipos de pessoas que não merecem a sua ajuda. E atenção, não sou eu quem diz isso. A Bíblia, a sabedoria espiritual e a própria vida que ensinam que existe um limite entre ajudar por amor e se destruir por ingenuidade. Antes de continuar, se você acredita que está na hora de crescer, se blindar espiritualmente e parar de ser explorado emocionalmente, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo. Toda semana eu trago conteúdos fortes para sua mente, sua fé e sua vida. Conheci um homem chamado Elias. Ele era aquele tipo que sempre dizia: se eu puder ajudar, pode contar comigo. Emprestava dinheiro, mesmo sem ter. Ouvia horas de desabafos, mesmo exausto. Cuidava de familiares adultos como se fossem filhos pequenos. Mas quanto mais ajudava, mais perdia. Dinheiro sumia, energia acabava, paz desaparecia. E o pior, ninguém agradecia. E quando ele não podia mais ajudar, era chamado de egoísta. Um dia, ele ajoelhou e orou: Deus, por que tudo que faço volta contra mim? O silêncio foi a resposta. Mas depois de dias, ele ouviu um versículo num culto. Quem corrige o zombador traz sobre si afronta. Provérbios 9, 7. Ali, ele entendeu: você não é Deus, e até Deus disciplina com sabedoria. Ajudar todo mundo pode ser um erro espiritual. E aqui começam os 7 perfis que você precisa parar de ajudar agora. 1. O orgulhoso que nunca reconhece seus erros. Esse tipo de pessoa é um poço de vaidade disfarçado de independência. Ele nunca pede desculpas, nunca admite que falhou. E quando erra, coloca a culpa nos outros, no sistema, em Deus, menos nele mesmo. Você ajuda com o coração sincero, ele recebe como se fosse uma obrigação sua. Você o perdoa, ele age como se você quem devia algo. A raiz do orgulho é o espírito de autossuficiência. É a crença de que não precisa mudar, que está sempre certo e que todo conselho é ataque. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, lição prática: pare de tentar convencer o orgulhoso. Deus mesmo permite que ele caia para ser quebrantado. Ajude apenas quando houver arrependimento real, e não quando ele te usa como almofada para continuar sendo o mesmo. 2. O vítima crônico. Esse vive numa eterna novela. É a pessoa que sempre tem uma nova tragédia, um novo vilão, uma nova desculpa. Nada é culpa dele. Tudo é resultado do destino, do azar, da inveja alheia. Você tenta ensinar a pescar e ele só quer que você pesque e sirva no prato. Você mostra a porta, ele reclama da chave. Você oferece apoio, ele te culpa por não carregar ele nas costas. A grande verdade é que o vítima crônico ama o papel de coitado. É confortável, é manipulativo e atrai pessoas sensíveis para serem sugadas emocionalmente. Então, lição prática: tenha empatia, mas não se torne cúmplice. Se você continuar dizendo coitado, vai viver prisioneiro da dor dos outros. Ajude a levantar, mas se ele não quiser andar, solte a mão. 3. O ingrato disfarçado de amigo. Esse é um dos mais traiçoeiros. Ele aceita sua ajuda,
sorriso no rosto, tapinha nas costas, mas no fundo, ele acredita que você tem a obrigação de ajudar. E o dia que você disser não ou não dá, ele te acusa, te vira as costas e espalha que você mudou. A ingratidão é um veneno silencioso. Ela rouba sua energia sem que você perceba e transforma todo gesto generoso numa dívida eterna. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. A maioria das pessoas recebe e some. Então, lição prática. Não ajude quem vê o seu sacrifício como obrigação. A gratidão é o termômetro do coração. Se não há reconhecimento, também não haverá mudança. 4. O manipulador emocional camuflado de vítima. Esse não grita, não briga. Ele se faz de fraco para te controlar. Te olha com olhos tristes, fala frases como: "Você é tudo que eu tenho. Se você me deixar, eu não aguento." E assim, te aprisiona. Você sente culpa por dizer não, você sente medo de decepcionar. Só que essa não é ajuda, é prisão emocional. E quem vive preso pela culpa nunca se liberta para viver com propósito. Então, lição prática. Ame, mas com limites. Ajude, mas com discernimento. Jesus curou muitas pessoas, mas não curou quem não tinha fé. Nem tudo é sua responsabilidade. 5. O zombador da verdade espiritual. Esse tipo é o mais espiritualmente perigoso. Ele ouve a palavra e ri. Você fala de Deus, ele debocha. Você fala de mudança, ele te chama de fanático. Mas quando o chão dele treme, adivinha quem ele procura? Você. Quer oração, quer ajuda, quer conselho. Mas no fundo, não crê, não muda e não quer Deus. Só quer alívio momentâneo. Jesus ficou em silêncio diante de Herodes. Por quê? Porque zombadores não merecem resposta. Provérbios 9, 8. Não repreenda o zombador para que não te odeie. Então, lição prática. Não jogue pérolas aos porcos. Gaste sua energia com quem está pronto para mudar, não com quem transforma a verdade em piada. 6. O rebelde contra a correção. Esse é o sabichão. Eu sei o que eu estou fazendo, não preciso de ninguém me dizendo como viver. Mas vive tropeçando. Vive pedindo socorro. Vive voltando para o mesmo erro. Você avisa, ele ignora. Você ensina, ele debocha. E depois aparece pedindo ajuda porque nada dá certo. Esse tipo de pessoa rejeita a sabedoria, mas quer colher bênçãos. E isso, biblicamente, é tolice. Então, lição prática. Quem não aceita a correção também não merece resgate. Só ajude o rebelde quando ele se mostrar quebrantado. Nunca antes disso. 7. A pessoa que Deus está tratando. Essa é a mais delicada. Às vezes a pessoa está sofrendo, mas o sofrimento dela é fruto de escolhas erradas que Deus está permitindo para tratar o caráter, o orgulho, a vaidade, a rebeldia. E você, por dó, interfere. Você paga a dívida que Deus queria usar para ensinar administração. Você protege de uma dor que Deus queria usar para quebrantar. Você salva de uma crise que Deus queria usar para gerar maturidade. Isso é rebelião espiritual disfarçada de compaixão. Logo, discernimento é mais importante do que emoção. Ore antes de ajudar. Deus pode estar quebrando para reconstruir, e se você interromper o processo, a pessoa vai voltar a cair, com mais força. A redenção de Elias. Elias passou anos da vida sendo bonzinho. Ele dizia sim para tudo, ajudava todo mundo, se desgastava, se anulava, tudo em nome do amor ao próximo.
mas vivia cansado, triste, falido, doente. Até que um dia caiu de joelhos e orou: Deus, por que tudo dá errado quando eu tento fazer o bem? E Deus não respondeu de imediato. Mas o tempo mostrou, Elias estava ajudando pessoas que Deus não mandou ajudar. Ele estava sendo usado como escudo de irresponsáveis, como banguera de manipuladores, como moeda de troca emocional. Até que ele aprendeu a dizer não, a orar antes de estender a mão, a ajudar só quando Deus dizia: agora sim. Então, Elias foi liberto. A vida financeira se alinhou, o emocional estabilizou, a mente ficou clara, a fé ficou forte. Ele descobriu que dizer não com sabedoria é um sim para sua saúde espiritual. Torne-se inabalável. Se você quer viver com essa clareza, se quer parar de ser sugado emocionalmente, se quer discernimento espiritual, equilíbrio mental e força emocional, o caminho é um só. Adquira agora o meu e-book Inabalável. Por apenas R$ 14,99, você vai aprender como fortalecer sua mente com sabedoria milenar e espiritual. Como se proteger emocionalmente sem parecer frio. Como dizer não sem culpa. Como viver com foco, fé e paz interior. Link na descrição. E esse valor simbólico mantém esse canal vivo. Eu sou Lineu Vasconcelos e estou aqui toda semana para te ajudar a se tornar forte de verdade, não apenas com motivação, mas com sabedoria. Se inscreve agora, compartilha esse vídeo com quem precisa parar de se sacrificar por quem não quer ser salvo. Nos vemos no próximo episódio. Seja inabalável.